Simbora, gente! Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Agradecer a Deus por esta grande oportunidade de levar em frente o nosso canal do YouTube e depois agradecer a vocês, nossos amigos e seguidores, que nos fortalecem a cada dia deixando o seu like, isso, deixando o seu comentário, compartilhando com seus amigos. Mas um lembrete muito especial, ao abrir nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos estão sendo bons. E agora a segunda parte do nosso Papo 10 com o nosso amigo Edu Antunes. Seja bem-vindo, Edu. Isso aí. Edu, a história foi tão boa que nós vamos fazer a segunda parte. Beleza? Isso aí, vamos lá. Edu, você é uma pessoa que tem uma marca muito grande aqui, não somente em Cascavel, como também fora de Cascavel. E hoje você olhando pelo retrovisor da vida, como que você vê essa marca que você está deixando? Alunos e alunos, pessoas passam por você e falam, olha, hoje eu estou na atividade física porque eu vi um vídeo seu, porque eu vi você na rua, eu vi você, ou eu passei pelo seu ensinamento, algo assim. É muito gostoso assim. É muito gostoso, é muito legal, eu escuto isso frequentemente de muita gente que às vezes começou a treinar, depois que viu até mesmo algum aluno, mesmo pessoas que não treinam comigo, né? Começou a treinar porque se inspirou em alguém que treina comigo, se inspirou na nossa assessoria. Alguns atletas também hoje de rendimento que falam para mim, né, que buscam aí um espaço ainda no esporte de alto rendimento. Olha, Edu, eu via os teus resultados, eu via você correndo e era uma inspiração. Então isso é muito gostoso, é bem legal mesmo. E pode ter certeza, Edu, pode ter certeza que virão muitas e muitas pessoas ainda, porque existe uma falha muito grande, eu não sei se você vai concordar comigo, na minha opinião, o ser humano, ele demora muito para falar, olha, eu me inspirei em você. Ah, isso acontece muito. Acontece muito, né? A gente demora muito. Eu não sei o que acontece, acho que esse coração nosso tem que se amolecer um pouquinho mais rápido, né? É uma coisa muito individual talvez, da pessoa, né? Eu acho que hoje também tem talvez algumas questões, talvez até de ego mesmo, né? Que a gente sabe que isso existe, isso acontece. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de chegar e falar, né? Isso. Mas assim, uma hora sempre tem alguém que chega e fala e isso satisfaz, né? Isso satisfaz não no sentido da gente querer se engrandecer porque alguém falou. O legal é você ver que tem pessoas que realmente se inspiram em você, né? Que você realmente fez parte ali de uma decisão dela de querer ser um atleta ou de querer ser um professor. Hoje eu vejo muita gente chegando para mim e falando que, gostaria de fazer um treinamento, de dar treino como eu faço, de ter uma assessoria como a que nós temos também, né? Então eu acho isso bem legal e eu vejo de uma forma bem positiva. Eu nunca vejo isso de uma forma negativa, sabe? Mas não vamos desanimar não, porque o amanhã com certeza vai ser melhor do que hoje. Fique ligadinho, porque tem um assunto super importante que o Edu vai contar para nós. Edu, vamos contar um pouquinho desse seu trabalho, da assessoria que você faz, com certeza já foi e continua sendo uma marca muito grande nesse trabalho que você faz. Então, a assessoria, né, Edu Antunes, ela começou lá atrás, né? Faz bastante tempo, vamos fazer 11 anos, né? Que legal. Praticamente aí que a assessoria existe. Ela começou com outro nome na época, uma parceria com uma galera que é muito gente boa até hoje comigo, pessoal da Unifísio, né? Então nós tínhamos ali, a assessoria se chamava Atenas na época, né? Era em parceria e ali tudo começou, né? Eu falo que nós aqui, que fomos pioneiros, né, nessa questão de assessorias de corrida aqui em Cascavel, que realmente nós fomos pioneiros mesmo, a gente meio que abriu alas aí para as outras, né? Isso. A gente conseguiu passar a gente passou por muitas dificuldades, a gente enfrentou aquela era que há 10, 11 anos atrás, jamais se imaginaria que as pessoas iriam procurar
treinamento para corrida, né? Isso. As pessoas tinham aquela visão que correr era só correr, então não precisava de um treinamento, não precisava ter uma orientação, não precisava... Assessoria, ninguém nem sabia o que era assessoria, né? Uhum. Então a gente enfrentou uma barra, né, digamos assim, de ganhar o coração das pessoas com relação a você precisa de um orientador, de um técnico, assim como na academia você precisa de um personal, Isso. assim como para um técnico de vôlei, de basquete, então você precisa de ter um treinamento, né? E a nossa dificuldade foi essa, né? Foi de começar a colocar isso na cabeça das pessoas. Então, quando a gente vê hoje um grupo de corrida iniciando, uma assessoria de corrida iniciando, facilmente ela já começa ali logo com 10, 12, 15, 20 clientes e assim vai indo e ela vai crescendo muito rápido, né? Sim. Nós enfrentamos aquela situação de às vezes estar 1 ano, 2 anos com uma assessoria e não ter 10 clientes ainda, sabe? E as pessoas vinham, algumas paravam, outras continuavam. Então a gente enfrentou essa dificuldade de ser persistente, de falar, não, eu quero, é o que a gente almeja e uma hora vai dar certo, né? Porque a gente se espelhava também muito, a minha esposa começou comigo, né? Sim. Ela começou comigo, ela lembra muito bem como é que era, né? E a gente conversava e falava, poxa, se lá em Maringá, se lá em Londrina, se lá em São Paulo, se lá em Curitiba, as pessoas conseguiram, por que nós não vamos conseguir aqui também, né? Uhum. E foram passando os anos e foram melhorando aos pouquinhos, né? E a gente foi conseguindo, depois de um tempo, conseguir se sustentar mesmo com a assessoria de corrida. E ela teve realmente um boom, assim, né? De uns 3 anos, 4 anos atrás para cá. A pandemia veio para mudar ali a mentalidade também de muitas pessoas, né? Sim. E após a pandemia foi o verdadeiro degrau a mais que a gente conseguiu subir, né? Com a questão de assessoria de corrida. As pessoas começaram a entender a necessidade de ter um treinamento, as pessoas começaram a entender como a atividade ao ar livre também era bacana, e principalmente, né, as pessoas foram descobrindo a corrida também nesse período, ainda mais, né, porque as academias fechadas, tudo fechado, o que sobrava de esporte para a pessoa fazer? Pedalar ou correr, né? Isso. E as pessoas foram pegando paixão pela corrida e começaram oxa, eu quero melhorar, eu acho que eu preciso de uma orientação. E aí a gente estava ali preparado para receber essas pessoas, como de fato hoje aí a gente se tornou uma das maiores assessorias da região, e com uma coisa bem importante que eu vou falar para vocês aí, que eu sempre escuto. A assessoria de corrida do Edu é uma assessoria somente para profissional. Só para quem corre muito rápido. E não, pelo contrário, tá? 90% dos nossos, em torno de 300 alunos hoje, são qualidade de vida, gente. 300 alunos quase? Quase 300 alunos. Olha só, Então, gente, assim, é muita gente, né? É muita gente. E é qualidade de vida, gente, é qualidade de vida. São pessoas que querem apenas correr para, não só para performance, mas querem correr para melhorar sua qualidade de vida, ter uma vida mais saudável, correr de uma forma mais confortável, participar de um evento, de uma corrida de uma forma onde ela não vai ter aquele sofrimento da falta de preparo, né? As pessoas que treinam buscando performance é uma minoria, né? E muitas vezes as pessoas têm essa visão porque quem mais aparece numa corrida normalmente é quem sobe num pódio. Mas, gente, é uma minoria, tá? É uma minoria. Nós somos uma assessoria de corrida que atinge todo mundo, tá? Qualidade de vida, nós atendemos empresas que formam um grupo de corrida, como aquela pessoa também que quer uma performance também. Então hoje, respondendo a pergunta que eu vou te fazer, de muitos que estão nos assistindo, né? Então, resumindo, a assessoria, ela não resume só em pódio, resume em qualidade para um bom desenvolvimento na corrida. Para um bom desenvolvimento na corrida. Eu tenho alunos, gente, para vocês terem uma ideia, que já treinam comigo aí há talvez mais de 6, 7 anos e nunca participou de uma corrida, tá? Mas treina a corrida, porque gosta do ambiente, gosta das amizades, quer ter um grupo de pessoas para se encontrar, né, para correr no final de semana, né?
quer ter um trabalho diferente, tipo, não gosta de uma atividade em local fechado. Então a corrida, ela é para todo mundo. Eu tenho alunos que correm apenas por turismo, usam a corrida como uma maneira, uma ponte para fazer um turismo, para viajar, participar de um evento fora do Brasil ou aqui mesmo, mas ir lá também e participar da corrida e não sofrer. Isso. Participar com preparo, né? Então isso é super importante. Assim como a gente tem aqueles fominhas também, galera, que é a galera que gosta de participar de todas as corridas, a galera que gosta de pódio, que quer melhorar a performance. A gente tem gente que corre 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem gente que corre 6 vezes por semana, e não é errado. Você que acha aí que correr 6 vezes por semana ou até 7 vezes por semana é errado, não é errado não, tá? Então, aí depende do treinamento que você vai receber, aí que tá a diferença. Então, a gente tem todos os públicos aqui na assessoria. Vamos fazer um resuminho então ali. A maioria dos corredores hoje de rua, eles correm por si próprio, da maneira que ele acha melhor de correr. Qual a diferença que tem entre correr dessa maneira aleatória e correr com assessoria? Os riscos são muitos, né? Porque hoje muita gente começa a correr e ela não tem nem noção do que ela aguenta, né? Quando eu digo, tanto pela percepção corporal do que ela aguenta correr, quanto o estado físico mesmo da pessoa. Ela muitas vezes começa a correr, e a corrida é um esporte que existe um esforço muito grande do corpo mesmo, né? Às vezes a pessoa ela não sabe se ela tem um problema cardíaco, não sabe se ela tem ou até mesmo fisicamente, às vezes ela é mais fraca do que o normal, pelo sedentarismo, tudo. Então o risco de muitas lesões articulares, lesões muscular, né? Então assim, os riscos, eles têm, né? O risco mais grave que a gente fala é essa situação, da pessoa às vezes ter algum problema cardíaco ou algo, né, assim também, e que de repente um esforço acima daquilo que ela pode fazer pode trazer uma consequência um pouquinho mais grave. E o treinamento orientado, a pessoa que ela é capacitada, gente, para dar treino, não é só ir lá e prescrever um treinamento. Ela tem a noção de como iniciar com você. Quantidade de treino, ela perceber se você às vezes está participando do treino. Eu como treinador, muitas vezes eu vejo um aluno ali, ele já não está aguentando mais. A gente já tem aquela noção do chegar e pedir para ele parar, do diminuir a carga de treino, do orientar até a buscar um médico, buscar um tratamento, sabe? Às vezes pode ser uma lesão simples, mas nós como treinadores, como orientadores ali, a gente está nessa função de cuidar de você, de cuidar para você ter uma longevidade na corrida. E não de repente você de uma forma sozinho acabar ali com uma coisa que você gosta de fazer porque você mesmo fez as coisas erradas, entendeu? Então essa que é a função assim de uma assessoria. Que legal, show de bola, coisa boa, hein? Mas fique aí que olha, agora tem um assunto que você vai gostar demais da conta. Edu Antunes, vamos contar um pouquinho agora da sua trajetória. Bora lá então? Vamos lá. Então, pessoal, aqui tem um pouquinho só do que o Edu fez ali enquanto ele era atleta, enquanto eu corria, né? Então eu separei aqui um pouquinho para vocês assim do que é mais importante ali dentro do meu tempo ali de corrida de atletismo, tá? Então aqui tem algumas medalhas de provas de pista, algumas medalhas, alguns troféus aqui de provas de rua. Assim, são mais de 600 troféus, medalhas, eu já perdi as contas, né? Entre medalhas de participação e medalhas importantes. Mas aqui... Cada medalha dessa tem uma história diferente, né? Se você quiser contar de cada uma delas aí, que são as mais importantes, pode falar. Eu vou contar a história, então, de 2 medalhas aqui, que eu acho elas bem importantes pra mim. Essa mais feinha aqui, a gente fala, a mais feinha, mas talvez seja a mais importante. Essa daqui foi a primeira vez que eu fui campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro na época de juvenil, campeão brasileiro dos 5.000 metros. Essa medalha aqui, quando eu fui competir esse campeonato brasileiro, era uma época onde, para você participar do campeonato brasileiro, seja a categoria que fosse, juvenil, adulto, você tinha que estar entre os 10 primeiros do ranking nacional dentro da sua categoria. E eu me classifiquei para essa competição em 10º lugar, a última vaga ali que tinha. E a minha intenção
na época eu achava que eu não ia mais ter condições de ser atleta, eu achava que para mim ali o meu objetivo tinha sido alcançado, de ter conquistado uma vaga no Campeonato Brasileiro, e a minha ideia era terminar essa competição e parar de correr. Eu já tinha emprego, enfim, eu fazia entrega de farmácia, e eu era entregador de farmácia na época, e a minha ideia era parar e parar de correr, e Deus faz as coisas certas, né? Isso. E eu fui para essa competição aqui e eu fui campeão brasileiro. Que não legal. Esperava, na época, na verdade, na época eu não esperava, né? E eu fui campeão brasileiro. Quando eu terminei a prova, vieram algumas pessoas, né, ali pedir para mim informações e eu não sabia o que estava acontecendo e eu estava sendo convocado para minha primeira seleção brasileira juvenil. Eu fui, como campeão brasileiro, fui convocado para a seleção brasileira juvenil, campeonato sul-americano em Rosário, na Argentina. Aí eu consegui fazer minha primeira viagem Que legal. de verdade aqui. E eu fui para esse campeonato sul-americano e foi onde abriu as portas, né, para muitas coisas ali, treinamento, patrocínio. Eu falo, essa medalha abriu as portas, inclusive, gente, para muitos atletas aqui da região, aqui de Cascavel, que na época não existia bolsa atleta, nenhum tipo de ajuda aqui do município para atletas, e a partir daqui começou a melhorar a condição para os atletas. Que legal. Então, hein? essa medalha é bem importante e fez com que eu não parasse, né? Que legal. Aí vieram outras medalhas, né? Veio aqui, ó, fui vice-campeão brasileiro depois, aqui categoria sub-23. Aqui eu fui campeão brasileiro mesmo, uma competição em São Paulo. Vamos mostrar isso aí de perto aqui? Vamos. Fui campeão brasileiro dos 3.000 metros com obstáculos. Que top. Hein? Aqui. Tá bem velhinha a medalha. E aí vem uma medalha que para mim foi a virada de chave na minha carreira, né? Essa medalha aqui, ó. Que linda, hein? Olha só, gente. Troféu Brasil de Atletismo. Competição mais importante que existe no país, né? Que top, hein? Nessa competição, inclusive, eu bati o recorde paranaense dos 3.000 metros com obstáculos em 2008. Até hoje o recorde é meu. Essa competição aqui foi onde eu apareci assim a nível nacional. E eu fui convidado a fazer parte do maior clube de atletismo do país nessa época. Então foi onde eu fui para a BMF Bovespa, que era o maior clube de atletismo. Era lá que tinham atletas como Vanderlei Cordeiro de Lima, você aí que conhece Marilson Gomes dos Santos, bicampeão da Maratona de Nova York, atletas como ele, Maureen Maggi, lá do salto em distância, Sim. Fabiana Müller, lá campeão olímpico mundial do salto com vara. Então eu fiz parte dessa equipe após essa medalha aqui. Sim. Né? Então, Troféu Brasil de Atletismo, vice-campeão. Aqui é outra medalha do Troféu Brasil de Atletismo. Esse aqui em 2010, eu fui terceiro colocado em 2010. Aqui, ó, minha segunda seleção brasileira. Fui para o Campeonato Sul-Americano em Lima, no Peru, convocado para os 3.000 metros com obstáculos e 5.000 metros. Aqui eu fui vice-campeão dos 3.000 metros com obstáculos. Para você aí que gosta de pace, eu corri 8 minutos e 56 segundos no 3.000 metros com obstáculos nessa competição. Pace de 2,58. Essa daqui foi os 3.000 metros com obstáculos quando eu fui no Troféu Brasil. 8 minutos e 49. Foi minha melhor marca, né? O pace de 2,55 por quilômetro. E aqui daí tem outras medalhas também. Jogos Abertos do Paraná, pessoal. Essa aqui é uma amostra, tá? Coloquei aqui, mas eu tenho ao todo 28 medalhas. Se eu não me engano, 28 medalhas, talvez esteja falando errado, mas é quase 30 medalhas em Jogos Abertos do Paraná. Sim. Né? Fui campeão paranaense, Jogos Abertos do interior de São Paulo. E então, assim, resumindo aqui, hoje de medalhas importantes aí são aproximadamente umas 200 medalhas entre Jogos Abertos do Paraná, campeonatos paranaenses, campeonatos brasileiros, entre São Paulo também, competi por São Paulo, medalhas lá, né? E aqui, gente, eu coloquei alguns troféus também, então para misturar um pouquinho com as provas de rua, tá? Essas aqui são bem legais, esses troféus, porque mostra como que eram os troféus antigamente. Não tão antigamente assim, mas há 10, 15 anos atrás eram troféus como esse daqui que nós recebíamos, ó.
Que lindo, Então, hein? Rapaz, olha. essa daqui eu fui campeão geral numa prova de 8 quilômetros, né? Tinham quenianos, algumas assim. Eu lembro, essa prova aqui eu fui campeão dos 8 quilômetros com 23 minutos e 50, pace de 2,59 mais olha. ou menos. Essa daqui também, eu fui segundo melhor brasileiro nessa prova. Uma prova em Erechim. Que lindo, fui segundo hein? melhor brasileiro nessa prova. Esse troféu aqui foi bem importante. Eu ganhei da Federação Paranaense. Eu fui melhor atleta do Paraná no ano de 2008. Maratona de revezamento em Porto Alegre. Essa aqui é para mostrar para vocês que antigamente tinham muitas provas assim. Maratonas, 42 quilômetros em revezamento. Ah, tá. Nós corríamos em circuito. Até hoje o recorde é nosso, de uma equipe que tinham 2 cascavelenses na época. Nós corrimos essa maratona de revezamento aqui em 2 horas e 7, né, o tempo total. Sim. Eu corri a minha parte 10.500 metros em 31 minutos e 50. Rapaz, olha só. Nessa época. Então uma prova bem legal aqui também. E aqui, como já mostrei lá no começo, né, a minha tocha olímpica. Isso aqui é muito importante para mim, né? Eu fui convidado para ser condutor da tocha na época, em 2016. É algo que ficou uma recordação, que vai ficar pro resto da vida, vai ficar pro meu filho, vai ficar, né? Isso aqui é algo que a gente não sabe se um dia vai ter uns Jogos Olímpicos no Brasil de novo. Se tiver, talvez eu não esteja aqui. É uma realidade. Então a gente tem aqui uma... E a emoção de carregar a tocha olímpica? E a emoção é indescritível, né? Só quem pôde conduzir que sabe a emoção que é. Eram 200 metros de percurso, né, para cada condutor. E esses 200 metros passavam um filme de toda a vida correndo, as dificuldades que a gente enfrentou no meio do caminho. Era uma época que não era fácil. Então eu competi também por Maringá, também teve um período. E era uma época bem mais difícil do que é hoje, né? A corrida de rua, né? Tinham mais concorrentes, tinham menos patrocínios. Hoje em dia, né? Antigamente você precisava estar entre os melhores do Brasil para ter um apoio qualquer, né? Qualquer tipo de patrocínio. E hoje em dia, né? Hoje está muito mais fácil. Você consegue um apoio que seja de inscrição, que seja de suplementação. E antigamente não tinha, né? Uhum. E aqui foi indo até mais ou menos 2013, quando eu fui diminuindo a minha rotina de treinos, né, por conta de uma lesão no pubis. Eu tive uma pubalgia bem severa, que foi o que foi me limitando na corrida, e eu fui caindo a minha performance. E até hoje eu continuo correndo, né, mas hoje de uma forma mais amadora, de uma forma como meus alunos correm, e correndo porque eu amo a corrida. Do mesmo jeito que eu comecei lá como um iniciante, como um amador, eu vou terminar como eu comecei. Que legal. Porque eu gosto. Então, que legal. Então é isso. E essa marca, você tem uma corrida que você faz anual, né? Do grupo de vocês? Vamos falar um pouquinho dela? Isso. Esse troféu aqui, pessoal, também é bem especial, porque esse troféu aqui marcou a primeira corrida que nós fizemos no ano passado, exclusiva para alunos de assessoria, tá? Para os alunos da assessoria. Então aqui a gente, o ano passado, os 10 anos de assessoria, a gente criou a corrida apenas para alunos. É uma corrida exclusiva onde a gente privilegia, né, os nossos queridos alunos ali. A gente tem categorias para todo mundo, é uma corrida bem diferenciada. É uma corrida ao modo Edu Antunes. Uhum. É uma corrida que eu coloco aquilo que eu vejo que a corrida de rua precisa. Então, nesse dia, a gente tenta fazer tudo aquilo que eu gostaria que tivesse numa corrida de rua, e eu coloco isso para os alunos. E é um dia apenas para eles. Então, e esse ano nós vamos ter ela de novo, que inclusive em breve a gente vai começar a divulgar aí como que vai ser esse ano. Tem muita surpresa aí para os nossos alunos. Que legal. Parabéns, Edu, pela trajetória fantástica, hein? Show! Muita gente conhece o Edu Antunes, mas quem é esse Edu Antunes para muita gente lá na rua? Isso aí, então o Edu Antunes, né, que muita gente não conhece, né, mas muita gente fala, né, o Edu Antunes é aquele brigão, é aquele cara que sempre tá brigando na rede social, tá brigando por causa disso, daquilo. E isso daqui que eu mostrei para vocês, gente, resume o que é realmente o Edu.
Muito disso aqui que vocês estão vendo aqui de conquistas, talvez pudessem ter sido muito mais fáceis, ou talvez tivesse sido, não mais fácil, mas talvez tivesse tido muito mais se tivesse tido alguém na minha época que tivesse brigado por mim. Eu falo assim, por quê? Porque antigamente não tinha essa situação da corrida, treinamentos, pessoas ao seu redor, tudo mais. E faltava muita coisa pra gente. Uma simples iluminação numa pista de atletismo, um simples tênis, às vezes, uma inscrição para uma corrida, às vezes a gente deixava de ir porque não tinha condição, um patrocínio, enfim, uma série de situações, sabe? Melhor condições de treinamento, a pista quando ela tá toda esburacada, tudo mais. Às vezes eu chegava lá para mim fazer um treinamento ali para ir para uma competição importantíssima, né? Eu tava ali brigando para estar entre os melhores do Brasil e chegava lá e encontrava aquilo e não tinha ninguém para brigar por mim. Eu brigava sozinho. Então, hoje eu brigo não é só por mim. Hoje eu brigo pela geração que vai vir. Eu brigo pelo meu filho, para quando, se ele quiser correr também, ele não encontrar a situação que eu encontrei quando eu era atleta. Para você que tá aí, que às vezes acha que o Edu é um brigão, eu tô brigando às vezes para você também ter melhores condições de treinamento, encontrar um ginásio com uma iluminação bacana, com guarda, uma corrida de rua onde você realmente tenha aquilo que você merece por você estar pagando por um evento, entendeu? Porque o Edu, gente, ele é um atleta como vocês, foi um atleta, é uma pessoa que vive os dois lados da moeda, e vocês podem ter certeza que eu não sou um brigão, um cara sei lá, arrogante, um cara assim, não, gente, pelo contrário, sabe? Inclusive convido vocês, se alguém quiser um dia escutar mais a minha história, porque tem muita coisa que aconteceu durante a minha carreira, muitas dificuldades, muitos perrengues, muita coisa assim, gente, eu sou aberto, sabe, pra aliás, eu gosto de contar, tá bom? Que legal. Edu, agradeço a você por essa grande oportunidade aí de contar um pouco da sua história para nós. E com certeza a sementinha está sendo plantada num terreno especial de primeira. E com certeza quem está do lado de lá vai ouvir com muito carinho e vai deixar o coração aberto para acolher a sua palavra. Com certeza. Beleza? Isso aí, eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Que Deus continue abençoando você nessa caminhada. E que as portas do sucesso estejam sempre abertas para você. Amém, para você também. Obrigado. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade de poder aprender um pouquinho contigo. Valeu, meu irmão? Eu que agradeço. Amigos e seguidores, Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos. E seremos mais fortes. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E o próximo vídeo pode ser com você.